O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. A cura de um menino. Marcos capítulo 9, versículo 14. Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para o cumprimentarem. Jesus perguntou aos discípulos: o que é que vocês estão discutindo com eles? Um homem que estava na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga-o no chão e ele começa a espumar e a ranger os dentes. E ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsasse o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Quando o levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: quanto tempo faz que o seu filho está assim? O pai respondeu: ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito o joga no fogo, na água, para matá-lo. Mas, se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou: eu tenho fé, ajude-me a ter fé, mais fé ainda. Quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: espírito surdo-mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular, por que foi que nós não podemos expulsar aquele espírito? Jesus respondeu: este tipo de espírito só pode ser expulso com oração e jejum. A cura do menino. A palavra fala que esse menino, há muito tempo, o demônio, ele
havia perturbando. Ele estava perturbando esse menino já há muito tempo. Ele queria tirar a vida do menino. A palavra começa. Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles, alguns mestres da lei, discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados. O povo, por onde Jesus passava, em todos os lugares aonde Jesus passava, o povo ficava admirado, porque onde Jesus passava, ele sempre passava trazendo a cura para as pessoas e fazendo os ensinamentos de como as pessoas viver melhor na terra. Já naquele tempo, ele passava ensinando os mandamentos de Deus, o Pai dele, para os povos na terra. E ainda hoje, o ensinamento de Jesus, ele é espalhado por toda a terra, para que as pessoas possam viver uma vida melhor na terra, para as pessoas saberem que Jesus ainda cura na terra, que Jesus é ele que traz para as pessoas a palavra de esperança. É Jesus que fortalece as pessoas na terra. E Jesus ainda cura as pessoas. Jesus ainda cura a alma das pessoas na terra. Jesus ainda cura o corpo das pessoas na terra. Porque Jesus, ele é o mesmo do passado. Ele é o mesmo que curava no passado e cura ainda hoje em toda a terra. A palavra continua falando. O homem que estava na multidão respondeu, porque onde Jesus passava sempre tinha multidões de pessoas, porque Jesus, ele era a pessoa mais famosa que passava pelas terras. Todas as pessoas queriam se aproximar dele para uma cura e para ouvir palavras de esperança e para ouvir os ensinamentos que ele dava, os ensinamentos de Deus. O homem que estava na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca meu filho, ele joga no chão, ele espuma a boca e range os dentes, e ele está ficando cada vez mais fraco. Esse espírito mau, que se refere à palavra, é os demônios que entravam no menino. O demônio atacava o menino, jogando no fogo na água, sempre procurando jogar em lugar aonde era perigoso para a vida do menino, porque o demônio, ele queria matar o menino. Ele fazia espumar a boca, rangia os dentes. Ele estava querendo acabar com esse menino, até que o pai do menino falou que cada vez o corpo estava ficando mais fraco. Estava ficando mais fraco. Por quê? Quando o demônio começa a atacar as pessoas na terra, eles se enfraquecem, começam a ficar mais fracos. O demônio, ele ataca o corpo do menino e ainda hoje não é diferente. O demônio procura estar atacando o corpo das pessoas na terra. Muitas vezes, ainda hoje, ele entra nas pessoas para trazer destruição no corpo das pessoas. Isso ele já fez muito no passado e faz ainda hoje em toda a terra. Ele procura estar atacando as pessoas para trazer às pessoas destruições, para trazer a morte, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Aonde tem demônios, tem destruições. Continua falando a palavra. O pai do menino continua falando. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsasse o espírito, mas eles não conseguem. Jesus disse: Gente sem fé, até quando?
ficarei com vocês. Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Jesus quis dizer que mesmo os discípulos que estavam sempre com ele, eles estavam sem fé, estavam com pouca fé para expulsar o espírito mau do menino. Jesus disse para que eles trouxessem o menino que ele ia expulsar. Eles trouxeram. Quando levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. O espírito mau, quando vê Jesus, ele tem medo. Ele, quando viu, ainda assim mesmo, ele sacudiu o menino com força. E ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: quanto tempo faz que o seu filho está assim? Jesus pergunta para o pai do menino. O pai responde: ele está assim, desde pequeno. Muitas vezes o espírito o joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. O pai do menino pediu para que Jesus tivesse pena dele e do seu filho. Jesus respondeu: se eu posso. Jesus falou: tudo é possível para quem tem fé, como no passado. Jesus, ele podia fazer todas as coisas. Hoje ainda ele pode em toda a terra. Até que ele falou: tudo é possível para quem tem fé em Deus, em Jesus. Tudo é possível para as pessoas na terra que têm fé em Deus, porque é Deus que dá a força para as pessoas. Mas para isso tem que colocar a fé em Deus, em Jesus, no Espírito Santo, para que todas as coisas sejam possíveis nas suas vidas. Porque como ele falou que tudo é possível para quem tem fé, hoje na Terra é possível as coisas para as pessoas que têm fé, seja na área que for das suas vidas. Coloquem a sua fé em Deus, que tudo é possível para vocês, aonde vocês estiverem, em qualquer lugar das nações da terra. A palavra continua falando. O homem fala para Jesus: eu tenho fé, ajude-me a ter mais ainda. Porque, como o homem, hoje tem pessoas que têm fé, mas a fé ela ainda é pouca, não chega a alcançar as bênçãos de Deus. Ele pediu para que Jesus ajudasse ele a ter mais fé ainda. As pessoas na terra hoje podem pedir para Deus ajudar vocês a ter mais fé nele ainda, que o Espírito Santo de Deus, ele ajuda. A palavra continua falando. Então o pai gritou: eu tenho fé, ajude-me a ter mais ainda. Quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: espírito surdo-mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele. Jesus, ele fez isso porque ele viu que muitas pessoas estavam se juntando ao redor dele. E todas as pessoas, quando se juntavam ao redor de Jesus, elas se juntavam para a cura, para a palavra de esperança, e outros se juntavam de curiosidade para ver o que Jesus fazia. Porque no meio de pessoas que acreditavam em Jesus, tinham as pessoas que estavam ali somente por curiosidade. A palavra ela continua falando que Jesus, ele falou: espírito surdo e mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e ajudou a ficar de pé. As pessoas que estavam ali pensaram que o menino tinha morrido.
Jesus pega o menino pela mão e levanta ele de pé. Jesus ajudou esse menino a se levantar de pé. Jesus ajuda você. Aonde você estiver, em qualquer lugar da terra, se levantar de pé. Você que está caído, você que está fraco, você que está desanimado, você que os demônios estão perturbando na terra e você se enfraqueceu. Lembre que tem um que vai ajudar você ficar de pé novamente. Esse é Jesus, é Deus, é o Espírito Santo. Eles ajudam você a se levantar novamente e ficar de pé na terra. A palavra continua falando. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que foi que nós não podemos expulsar aquele espírito? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso com oração e jejum. Deus diz que espírito mau, espírito de demônios, só podem ser expulsos com jejum e oração. A pessoa tem que estar consagrada em santificação para conseguir expulsar esses demônios. Porque esses demônios, eles estão para destruir as pessoas. E a pessoa que vai expulsar tem que estar forte com Deus, forte com o Espírito Santo de Deus, forte com Jesus, para expulsar esse tipo de demônio. Porque esses demônios querem destruição para as pessoas na terra. As pessoas têm que estar preparadas para expulsar esses demônios. Não é de qualquer maneira que as pessoas conseguem expulsar, porque ele não sai. Nem os discípulos, que eram homens que estavam com Jesus, que tinham os ensinamentos de Jesus, que eles oravam com Jesus, nem eles conseguiram, porque tem que estar preparado, tem que ter uma preparação forte para expulsar esse tipo de demônios. Como Jesus ele expulsou esses demônios naquele tempo, no passado, ainda hoje, ele deixou na terra pessoas usadas por ele para expulsar demônios que perturbam as outras pessoas na terra, porque ele está aí, ele está aqui na terra. Quando Deus expulsou ele do céu, ele caiu na terra. Os anjos caídos na terra são os demônios que estão aqui perturbando as pessoas na terra, trazendo para as pessoas destruições, porque ele veio matar e roubar e destruir. Mas Deus, ele deixou as pessoas na terra para estar expulsando esses espíritos mal, para que as pessoas saibam que Jesus, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Jesus, ele fala: eu sou o caminho e a vida. Ninguém chega até Deus sem passar por Jesus. Jesus, ele está acima de tudo e de todas as coisas em toda a terra. Jesus é a luz para o caminho das pessoas, para as pessoas que estão no escuro, nas trevas. Jesus é o caminho. Procure entrar no caminho certo, porque Jesus é a luz para os seus caminhos. Aonde você estiver, em qualquer lugar da terra, lembre que ele é o caminho, que ele é a verdade e a vida. Jesus está acima de tudo e de todos, está acima de todas as coisas em toda a terra. Jesus, ele é o Rei do judeu, ele é o Rei da glória, ele é o Rei dos reis. Jesus é o Senhor dos senhores, ele é o grande eu sou. Jesus é o Senhor dos exércitos. Jesus, ele é o príncipe da paz, o Pai da eternidade. Jesus, ele é o Santo dos santos. Os anjos cantam: Santo, Santo, Santo dos santos é o nosso Senhor. Jesus, ele é o Rei dos reis,
Ele reina sobre todas as nações das terras, até os confins das terras. Jesus, ele está reinando acima de tudo. Jesus, ele está acima dos reis das terras. Jesus, ele reina sobre os reis da terra. Jesus reina sobre os príncipes da terra. Jesus reina sobre homens e mulheres na terra. Jesus reina sobre todos os povos, em todas as nações das terras, até os confins das terras. Essa foi a palavra que o Espírito Santo de Deus deu para falar no dia de hoje, para as pessoas entenderem muitas coisas. Tem pessoas que às vezes não entendem, mas pessoas para entender chama o Espírito Santo, que o Espírito Santo ajuda vocês a entender a palavra, aonde vocês estiverem, em qualquer lugar da terra, seja na cidade ou no campo. Chama o Espírito Santo na tua vida para ele te ajudar e fazer você entender a palavra de Deus com mais clareza nas suas mentes. A palavra, ela veio direto do alto, do Espírito Santo de Deus.